Algumas pessoas, e por vezes até alguns católicos, são da opinião de que não se deve batizar as crianças. Dizem eles que é melhor dar liberdade para eles poderem escolher quando forem adultos. E assim eles vão poder dar a sua opinião, não é? Vão poder escolher o que é melhor para eles. Mas agora eu pergunto, mas que raio de católico sou eu que nego o maior tesouro da fé para o meu filho? Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria! Estamos uma vez mais numa catequese com os arautos do Evangelho. Bom, e o tema aqui é muito claro, o tema do batismo de crianças. E não é tanto saber se o batismo está ou não de acordo com a Sagrada Escritura, o batismo de crianças, porque de facto basta abrir aqui o catecismo, né, nestes pontos que falam sobre o batismo, e o próprio catecismo cita uma instrução do início do pontificado do Papa João Paulo II, chamada Pastoralis Actio, onde este Papa clarifica que esta era uma praxis da Igreja proveniente desde tempos imemoriais. Quer dizer, desde os tempos que remontam às narrativas dos Atos dos Apóstolos, sabe-se que existia batismo de crianças. Não é? Então está muito bem. Aqui o problema é outro. É saber se este batismo das crianças não vai constituir, segundo os critérios modernos, um atentado à liberdade das mesmas. Porquê? Porque vai impor obrigações religiosas que elas, não é, as crianças, quando chegarem à idade juvenil, não vão querer aceitar. Então, pensam eles que quando a criança se tornar um adolescente, ele poderá, ou ela poderá escolher por si o que será melhor para a sua pessoa. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, é que faz parte da ordem natural das coisas, que no plano da mera natureza, os pais façam opções que são indispensáveis em lugar dos filhos. E isto, claro, no que tange também ao futuro destes, ao bem-estar destes. Por exemplo, os pais escolhem qual é a melhor alimentação, os pais vão prover qual é a melhor educação, vão prestar-lhe a melhor educação, os pais vão ver qual é a melhor escola. Não é? Os pais, por exemplo, em relação à saúde, os pais vão dar uma vacina para os filhos, vão dar os medicamentos para os filhos e não vão perguntar se os filhos, meu filho, você quer tomar aqui tal medicamento aqui para ficar sem dor de cabeça? Não, os pais sabem o que é bom para os filhos. Não é? Agora imagine que, em relação, por exemplo, aos estudos, os pais dissessem assim, não, o meu filho, quando crescer, saberá se quer ou não estudar, sabe? Quando ele chegar aos 18 anos, ele vai decidir se vai para a escola. Isto é de loucos. Então, os pais que tomassem uma atitude destas, com o pretexto de querer salvaguardar a liberdade da criança, seriam tomados como os pais desnaturados, não é? Quer dizer, é óbvio que eles iriam prejudicar seriamente o futuro dessas crianças. Ora, agora eu pergunto, e o batismo? Quer dizer, o batismo, assim como a educação, a saúde, são um bem, não é? E o batismo não é um bem? Vejam, dentre todos os bens, eu vou dar ao meu filho a possibilidade de ele se tornar filho de Deus. Eu vou dar a possibilidade de ele se tornar um herdeiro do céu. E por isso é que realmente faz muita confusão quando a pessoa diz mas ele quando for grande ele poderá escolher a sua religião. Mas desculpa lá, isso é um raciocínio completamente falso. Isso é um slogan moderno completamente falso. Então, primeira coisa, você saberá dizer se o seu filho vai viver até essa idade, até a adolescência. Então, ninguém sabe o dia da manhã, não é? E depois, se você é católico, não é? Supostamente, não querer ensinar ao seu filho que o seu filho tem um pai no céu, que o seu filho tem um destino eterno. Não é? Mas a pessoa pode dizer assim, mas o meu filho, quando crescer, pode rejeitar até os ensinamentos, não é? que eu lhe pretendo dar da Igreja Católica. Bom, a isso também podemos responder. Mesmo que a criança, não é? Quando chegar à sua adolescência, rejeite os deveres do batismo, será um mal menor do que simplesmente a omissão do sacramento. Não é? Porque o facto de alguém rejeitar a boa educação que recebeu é menos grave
é menos grave do que a omissão da educação por parte dos pais. Isto seria uma falha gravíssima. Além do mais, a semente da fé que é colocada na alma, é depositada naquela alma da criança, poderá um dia mais tarde vir reviver. Agora, vejam ainda isto. Se considerarmos que o batismo é a porta de todos os tesouros da graça, ou seja, o batismo é a porta da fé, poderei presumir de estar a fazer o bem, privando o meu filho de ter acesso a esses tesouros? Então, vejam que a exigência do batismo tem uma razão teológica, é uma exigência teológica. É que o batismo é um sacramento que não é uma mera matrícula numa associação ou numa instituição qualquer, por mais honrada até que seja. Não é? O batismo é a porta da salvação. Imprime na alma da criança caráter. Ou seja, quando a pessoa é batizada, o batismo imprime caráter. Ou seja, é uma pertença a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós tornamo-nos pertença dele e por isso tornamo-nos filhos de Deus e herdeiros do céu. Então, aqueles pais católicos que deixam de batizar os filhos, o que é que revelam com isso? No mínimo, para dizer o mínimo dos mínimos, uma ignorância culposa e grave, além de uma total falta de coerência. Porque, vejam só, se de facto, se sou daqueles católicos que nunca mete os pés na igreja, que nunca reza, eu sou daqueles católicos ciclistas não pedalantes, não é? Para usar aquela expressão simpática, afinal, claro, não vão batizar os filhos porque ninguém dá aquilo que não tem. Não é? Se eu não tenho fé, se eu não quero fazer com que essa fé seja vitalizada, seja viva, não é? Eu não vou transmitir isso para o meu filho. Isso é uma coisa inteiramente natural. Agora a pessoa pode pensar assim, mas eu não sei se devo batizar a criança. Então, mas espera aí. Se eu sou católico, eu tenho ou não tenho o dever de batizar o meu filho? Não é? Quer dizer, vejam só o que é que diz aqui o próprio Catecismo da Igreja Católica. Dever de batizar o filho. Diz assim, os pais privariam a criança da graça inestimável de se tornar filho de Deus se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. E o Papa João Paulo II, ao referir-se ao batismo das crianças, dizia que era uma incumbência grave batizar a criança. E além disso, depois também o próprio Catecismo irá dizer que a educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Isto também está no Catecismo. Então aqueles que prorrogam o batismo da sua criança por acharem que ela deve escolher, o que é que revelam? Bom, a primeira coisa é que a sua religião é considerada, apesar de não opinarem conscientemente assim, é uma religião à la carte. Não é? Por onde ela tem uma sua religião que pode ser proposta como pode-se propor outras religiões, porque, no final, no fundo da cabeça está, todas as religiões são iguais. Existem inúmeras religiões, como num cardápio existem inúmeros pratos, não é? Meu filho, você um dia vai poder escolher qual é o prato que você quer mais, quer provar aqui. Não é? Isto é um disparate completo, mas isto é o que no fundo está na consciência das pessoas. É uma religião à la carte. Não é? Você não foi formado para com estes princípios católicos, com estes princípios éticos, etc., porque você vai poder escolher o que é que as religiões têm para lhe oferecer, como o cardápio oferece o prato que você lhe mais prefere. Não é? É uma concepção completamente errada do conceito de liberdade e do conceito de autoridade. O que é que significa a autoridade? Eu ter autoridade sobre o meu filho. A palavra autoridade deriva do supino, do verbo augere, que significa fazer crescer. Ou seja, fazer crescer é uma autoridade. Ou seja, a autoridade é aquilo que ajuda o outro a crescer. Mas hoje em dia há esse nefasto preconceito em relação à autoridade. E eu suponho que se eu quero ajudar, quero orientar o meu filho, eu no fundo estou a coartar a sua própria liberdade. Mas eu não me dou conta. Isto é um conceito completamente equivocado, completamente errado. Que se eu não der referências para o meu filho crescer, não é? Ele vai pegá-las noutro lugar qualquer. Eu não me dou conta que
se eu não exercer a minha autoridade, no bom sentido do termo, evidentemente, não é? Ou seja, ajudá-lo a crescer, eu estou a criar no meu filho a ilusão de ele ter os critérios certos da compreensão da realidade. E sabe o que é que mais? É que a criança se acordou agora para a vida, ele vai, como toda a criança, imitar. E se não for eu a dar-lhe essa ajuda para o crescimento, onde é que ele vai pegar isso? Ele vai pegar isso noutros modelos, não é? E certamente irá pegar em modelos do mundo, em modelos que transmitem uma ética completamente contrária, supostamente, até àquela que eu sustento, que é a ética cristã, não é? Então eu preciso de o orientar. E eu preciso mostrar, não é, para aqueles que eu protejo, não é, que eu faço crescer, quem é Cristo Nosso Senhor. E por isso que, se eu sou católico, eu devo ainda mais ter este imperativo na cabeça. Vejam, Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, é muito claro. Ide e batizai todos os povos. Se Nosso Senhor manda os apóstolos batizar todos os povos, imagine que os apóstolos fossem em direção à minha pessoa e eu tivesse como uma criança na mão. E o apóstolo dissesse, eu venho aqui para batizar todos os povos, todas as pessoas. Eu quero batizar esta criança. Não, Senhor apóstolo. Não, o meu filho escolherá o que é melhor para si quando for grande, sabe? E é isto que nós vemos cada dia, caríssimos irmãos. Isto deixa-me pessoalmente super triste quando eu vejo uma situação destas. Quer dizer, vê-se o pouco valor que se dá ao batismo. Não é? Vejam só, caríssimos irmãos, o que é que Nosso Senhor diz nos Evangelhos acerca do batismo? Nosso Senhor diz, no Evangelho de São João, que é necessário, uma condição indispensável para entrar no reino de Deus, o batismo. É indispensável para alcançar a salvação eterna. Então, se nós, concluindo aqui, se nós vemos que o mundo atual está cada vez mais selvagem, se nós vemos que as pessoas perderam completamente a noção da sua própria dignidade, a noção de que são filhas de Deus, a noção de que são criadas à imagem e semelhança de Deus, então é natural que, a par e passo, vão prescindindo do batismo e não façam mais caso do batismo. Mas fé de Santo Ancião, porque no fundo o que estará a acontecer é uma volta à barbárie, ou seja, é uma coisa que é iminente. Porque nós não nos podemos esquecer, caríssimos irmãos, que foi a Igreja Católica, que fundou esta civilização, a chamada civilização cristã, a civilização ocidental, a civilização à qual todos nós pertencemos, que criou padrões de vida, modos de ser, comportamentos. E são aqueles comportamentos, aquelas educações que nós evocamos com tanta nostalgia quando vemos, enfim, as brutalidades, os crimes, aquela desfaçatez, as poucas vergonhas que saltam à vista na sociedade atual e muitas vezes até fazem a manchete e as primeiras páginas dos jornais. Então, caríssimos irmãos, quando eu ficar na dúvida, quando uma pessoa ficar na dúvida se deve ou não batizar o seu filho, pense duas vezes. Pense no bem que está a negar ao seu próprio filho, não é? E o maior dos bens, que é torná-lo filho de Deus, essa criança ser um filho de Deus e um herdeiro do céu. Vamos pedir a Nossa Senhora que ajude todos os pais católicos, ajude a ter essa noção do benefício que estão a dar aos seus filhos, o maior dos benefícios, que é dar-lhes a porta do céu, a porta da sua salvação. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.